Legal. Obrigado, professor Bruno. Boa tarde, gente. Boa tarde. Pô, eu preciso começar dizendo que é uma honra muito grande para mim estar aqui. De verdade, porque essa é uma comissão que eu respeito muito. Então, eu agradecer muito a irresponsabilidade do Bruno de me ter trazido para cá. Porque aqui já falaram pessoas que eu respeito muito. E vão falar outras pessoas que eu respeito mais também. A professora Denise, por exemplo, foi minha primeira professora de processo. Uma baita de uma professora. E ela me deu aula no segundo ano do curso, quando eu também estava passando por um daqueles momentos que a gente tem muita gente tem na graduação de se perguntar, será que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? E além da minha própria família, a Denise foi a pessoa mais responsável por eu não ter desistido do curso de Direito. Porque além de uma grande jurista, a Denise é uma grande pessoa também, sabe? Eu queria deixar registrado esse reconhecimento pessoal e agradecimento à professora Denise. O professor Vicente foi meu professor, da professora Thaís também no mestrado. Também é um baita de um jurista e uma baita de uma pessoa, né? O Vicente é um dos poucos professores que eu conheci que realmente tem um respeito profundo pelas convicções de seus alunos. A ponto de, quando alguém discorda dele e ele acredita que está bem fundamentado, ele vai estudar para ver se não é o caso dele mudar de opinião, sabe? Então, a pessoa, porque eu também tenho o maior carinho e o maior respeito, além de tantas pessoas que já falaram aqui. Então, eu acredito que é uma baita responsabilidade do Bruno ter cedido esse espaço para mim. Mas já que estou aqui, vamos lá, né? Espero que seja uma experiência de bate-papo, né? Vocês podem ficar à vontade para interromper a qualquer momento para a gente poder ir conversando, né? E se não for uma experiência enriquecedora, espero que não seja traumática, pelo menos, né? E como eu falei hoje mais cedo, nada talvez seja, no mínimo, aí uma das raríssimas oportunidades de me ver de terno. Eu me propus a falar de impugnação ao cumprimento de sentença por inconstitucionalidade. Na verdade, fazia um tempo que o professor Bruno e eu a gente vinha conversando sobre a possibilidade de vir uma hora qualquer e sempre, assim, achar um tema para falar para um público tão seleto é um negócio complicado, né? Eu pensei que podia falar de execução, eu dei um curso de prática aí recentemente, e em conjunto com o professor Bruno, inclusive, e a minha parte foi de execução, dei uma boa estudada nisso. Falei, bom, podemos falar então sobre execução. Só que falar sobre execução pelo lado do credor, hoje, talvez não seja na prática, assim, lá, um negócio tão interessante. Na teoria sem dúvida, né? Porque a iniciativa da execução, principalmente do cumprimento de sentença, é da parte ainda, mas a gente tem verificado, principalmente agora com o novo Código de Processo Civil, muito do tal impulso oficial, né? Você pede para ser dado início à fase de cumprimento de sentença, já vem aquela decisão padrão do juiz, falando aí de passos que talvez você nem imaginava que devem ser dados no andamento normal da execução. De forma que eu lembro que quando o Código de Processo Civil estava para entrar em vigor, um amigo meu falou que não ia estudar não, porque o negócio era só não perder prazo, porque o resto os juízes iam cuidar. Não é tão assim, mas da execução parece que a coisa tem até andado. A gente tem uma grande tragédia prática na execução, pelo lado do credor no Brasil, que é o fato de ganhar e não levar. Todo mundo que advoga sabe disso. A gente entra com ação, demora um tempão até fazer o negócio transitar em julgado, né? E aí você consegue pegar dinheiro quando você está advogando contra banco ou contra alguma grande empresa. E às vezes você descobre que aquilo que você achava que era uma grande empresa não era tão grande assim, e às vezes nem existe mais. Então essa é a tragédia do processo de execução pelo lado do credor atualmente, pelo que me parece, não alguma dificuldade de mecanismo e tudo mais, né? Quer dizer, todo mundo que não quer pagar a conta não tem dinheiro mais em aplicação financeira. O cara anda em carro bacana que não está no nome dele,
né? E aí a gente tem aquela dificuldade de conseguir efetivar, mas que é uma dificuldade prática e ligada a algumas características não tão louváveis assim do nosso povo. É difícil pensar que vai mudar alguma coisa na lei e vai resolver isso. Então, eu pensei em falar em alguma coisa pelo lado do executado, que me parece, assim, em termos teóricos, talvez, aliás, na prática do dia a dia, talvez um pouco mais complicado. E aí o executado, atualmente, ele tem lá 4 formas de tentar se defender na execução. A primeira delas, isso na execução de títulos extrajudiciais, são os embargos à execução. Eles são tratados lá no livro 2º da parte especial do Código de Processo Civil. Depois, quando a gente tem cumprimento de sentença, a gente tem a impugnação ao cumprimento de sentença, que é tratada no livro 1º, que trata de processo de conhecimento, ou seja, é mais um sinal aí de que nós estamos falando realmente de processo sincrético, né? Daquilo que nós voltamos a compreender depois de muito tempo, porque o processo é muito bonito para processualista, né? O cliente quer dinheiro no bolso. Então, aquela fase negra que nós passamos de, quando você tem um processo de conhecimento, o juiz deu a sentença e ele entregou o que o cliente queria. Não, o cliente quer dinheiro. Então, até o dele a gente precisa enxergar como uma coisa só. Então, por isso, o cumprimento de sentença e também a impugnação, eles estão tratados lá no livro 1º, que trata de processo de conhecimento. Isso lá na parte especial do Código de Processo Civil. Eu aproveito para fazer um parênteses aqui para dizer algo que boa parte de vocês deve saber já, porque é notório. Primeiro é que eu sou positivista. Está aí uma outra oportunidade interessante hoje, né? Ver um dos últimos positivistas vivo, né? E segundo, que é que eu sou uma pessoa que tem uma visão absolutamente crítica desse Código de Processo Civil. Eu, particularmente, acho que a gente não precisava dele. Eu acho que a gente devia ter ido melhorando o código anterior. Eu acredito que esse código veio para tentar cumprir uma missão que ele está cumprindo ao contrário. Todo mundo fala, vamos agilizar a prestação jurisdicional, e está acontecendo ao contrário, está demorando mais do que demorava antes. Eu tenho um caso, por exemplo, em que nós vamos tentar pela 3ª vez efetivar a citação do réu de forma tempestiva, porque se tem feriado no meio, e se citar o cara 1 mês antes da audiência, não dá tempo de ser 20 dias úteis. Isso é um negócio absurdo. O cara sabe da existência da demanda desde abril. E ele não quer fazer acordo também. Mas ele vai deixar para fazer isso, para falar isso só quando ele for tempestivamente citado. O outro não tem cabimento, né? E acho que tem muita balela, né? O pessoal fala, o código construído de forma mais democrática, o código do povo. Essa semana eu ouvi que a Constituição é a Constituição do povo. Isso é uma mentira que a gente se acostumou a ouvir e a reproduzir. O povo nem sabe o que está escrito na Constituição. E muito menos no Código de Processo Civil. O povo não sabe a diferença de impugnação e de embargos. O povo quer churrasco de linguiça com cerveja ruim bem gelada. É isso que o povo quer. O povo não quer mecanismo processual e quer dinheiro no bolso quando tem problema, né? Bom, mas de qualquer forma isso não quer dizer que a gente tem que ter uma posição de combate ao novo código, porque isso é burrice também. O novo código é uma realidade. E apesar do que dizia o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, ele entrou em vigor, né? E aí a gente precisa tirar dele o melhor que a gente puder, porque senão é um antagonismo idiota, né? E acredito que é uma missão que nós todos advogados temos, de fazer o código, advogados, juízes, promotores, professores, fazer o código dar aquilo que ele pode de melhor. E já começar a trabalhar para mudar aquilo que não faz sentido. A gente vai ver que tem algumas coisas aqui que não fazem sentido também. Bom, mas então a impugnação ao cumprimento de sentença está tratada lá no livro de conhecimento. Tem um outro mecanismo de defesa que serve tanto para a execução de título extrajudicial quanto para a execução de título judicial, que é a exceção de pré-executividade. E que muita gente vai achar que não serve para mais nada, na verdade.
né? Porque a exceção de pré-executividade foi criada antes das reformas lá de 2005, 2006 e tudo mais. Muita gente vai falar, bom, você não precisa mais garantir a execução para poder embargar, você vai fazer exceção de pré-executividade para quê, né? Na verdade, a exceção de pré-executividade ela tem um cabimento bastante importante ainda para nós, advogados, no dia a dia, em duas situações. Uma é quando o cliente chega no nosso escritório depois que venceu o prazo para a oposição de embargos, né? E aí, se você quer cobrar os honorários dele, né? E às vezes ele tem um direito relevante para ser defendido. Você precisa de algum meio, a exceção de pré-executividade continua sendo um meio bastante eficaz muitas vezes. E outra possibilidade é lá na execução fiscal. Porque na execução fiscal continua sendo exigida a garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos. E, às vezes, o cliente não tem condições de fazer a garantia do juízo, mas tem matéria relevante para ser discutida, de ordem pública, inclusive prescrição, por exemplo. E aí a exceção de pré-executividade ajuda muito. Aliás, a execução fiscal é mais um exemplo de como no Brasil, às vezes, a gente faz as coisas de uma forma absurda, né? Porque na execução fiscal continua sendo exigida a garantia do juízo. Se tentar opor embargos à execução fiscal sem garantir o juiz não vai conhecer, porque vai falar que falta um requisito de admissibilidade. Só que aí, quando existe garantia do juiz, você opõe embargos, você pede para ser atribuído efeito suspensivo, o juiz fala que não atribui se não estiverem presentes os requisitos do CPC. Aí você fala, mas o CPC não exige garantia do juiz para poder embargar. Fala, não, mas isso está na lei especial. Mas a lei especial fala que aí tem efeito suspensivo. Mas o Código de Processo Civil fala que não tem mais, a não ser que haja requerimento da parte, a garantia, e além disso, fundamento relevante dos embargos, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, isso para usar a linguagem do Código Antigo, no Código Novo, os requisitos autorizadores das tutelas de urgência, né? Ou seja, importa pela metade as coisas só do lado que interessa, né? Nós temos um problema semelhante no juizado especial, cível. No juizado especial cível, o pessoal fala que cabe antecipação dos efeitos da tutela, ou tutela antecipada. Aí você fala, mas não tem na Lei 9.099. Não, mas tem no Código de Processo Civil. Tem na Lei do Juizado Especial Federal, tem na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Maravilha. Então, se tem tutela antecipada, precisa ter recurso contra a decisão que concede a tutela antecipada, porque tem no Código de Processo Civil. Também tem na Lei do Juizado Especial Federal, também tem na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Não, aí não tem. Não tem por quê? Porque não tem a previsão na Lei 9.099 de 1995. Gente, como que decide o que vem e o que não vem, né? E de uma forma absurda, porque, vejam, o autor pode, no Juizado Especial Cível Estadual, o autor vai para lá se ele quiser, porque é uma via eletiva. Não é uma competência absoluta, como no caso do Juizado Especial Federal e do Juizado Especial da Fazenda Pública. O autor vai se quiser. Mas o réu não pode se negar. Não, aqui eu não quero brincar. Eu prefiro lá na justiça comum que eu possa recorrer. Não, para ele é inexcusável a via do juizado. Bom, mas não é para falar de nada disso que nós viemos aqui hoje, né? De qualquer forma, a exceção de pré-executividade continua, então, tendo uma importância grande. Às vezes o pessoal fala assim, bom, se couber exceção de pré-executividade e embargos, ou exceção de pré-executividade e impugnação, o que eu devo fazer? Bom, você deve fazer a defesa típica, os embargos ou a impugnação, que tem um objeto muito maior. É irresponsabilidade você poder fazer uma defesa que tem um objeto muito maior e você escolher a defesa que é mais um remendo, né? E depois, eu ainda considero uma forma aí de defesa, ou de um jeito de esperneado, executado, a justificativa, né? A justificativa lá nas execuções de alimentos. Pela via coercitiva, que é aquela via, pague em 3 dias sob pena de prisão. Pague ou justifique. Vejam que
prisão é uma medida coercitiva, não executiva, não subrogatória. Quer dizer, ninguém quer que o cidadão fique preso, quer que ele pague para não ficar preso. Tanto é verdade que se ele ficar preso de 1 a 3 meses, conforme o juiz fixar, isso não quita a dívida dele. E se ele pagar, ele deve ser imediatamente solto. Então tem gente que fala, isso é um resquício de formas antiquíssimas da Roma antiga, em que o corpo da pessoa ficava sujeito à execução, virava escravo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, eu até acho que quando a gente fala de formas arcaicas de execução, esse negócio do cara virar escravo nem é a mais interessante delas. A mais interessante é uma que o Weber fala num livro que chama Direito na Economia e na Sociedade, que tinha, segundo ele, na Índia. Na Índia, sociedade hindu, em algumas regiões budistas também e tal, tem um acento muito grande na ideia de compaixão. Aí como que o cara executava o cidadão que estava devendo para ele? Ia para frente da casa do devedor e fazia greve de fome. Porque se ele morresse lá, a culpa era do devedor. E esse devedor virava um cara, sim, excluído daquela sociedade, porque era uma falta de compaixão muito grande deixar o cara morrer porque você insistia em não pagar uma dívida. Pensa isso no Brasil, ia ter um monte de gente morrendo de fome, né? Bom, e vejam que essa justificativa é um negócio muito em tese também, né? Esse tempo atrás eu fiz uma justificativa de um cara que não estava pagando pensão, ele estava em tratamento de câncer no pulmão. Ele estava sem conseguir trabalhar, porque todo dia ele tinha que ir lá para o hospital do câncer, e passando mal, e tudo mais. Não fiz nem pelo meu escritório, fiz pelo núcleo, tal, e a justificativa foi recusada. Isso não quer dizer que ele não pode pagar. Então, eu imagino que a justificativa que pode ser aceita, eu não lembro, para falar a verdade, de ter visto. Mas deve ser assim, o cara está na UTI, né, ou o cara já está preso, né, alguma coisa desse gênero assim. De tudo isso aí, eu achei que seria bacana a gente falar de impugnação ou cumprimento de sentença. E aí, na impugnação ao cumprimento de sentença, no Código atual, tem algumas características que me pareceram interessantes da gente falar. O primeiro é o prazo, né? O prazo agora é de 15 dias depois de vencido o prazo do artigo 523. O artigo 523 fala que o cidadão, ele é citado do início da fase de cumprimento de sentença, tem 15 dias para pagar, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% também. Isso é o que está no parágrafo 1º lá. O artigo 525 fala que vencido esse prazo, e são sempre dias úteis, certo? Vencido esse prazo, inicia-se automaticamente, independentemente de nova intimação, o prazo para apresentação de impugnação. Então, veja que é diferente dos embargos. Na execução de título extrajudicial, o cidadão é citado para pagar ou opor embargos, e o termo inicial é o mesmo. Né, o termo inicial do prazo para pagamento ou para oposição de embargos é o mesmo, a juntada lá do mandado ou da carta, né, de citação, que agora pode também, né, citação da execução por carta, então do aviso de recebimento aos autos. Aqui não, é vencido o prazo para pagamento, tem início automaticamente o prazo para apresentação de impugnação. Lembrando que é sempre em dias úteis, começa também só em dias úteis a contagem do prazo e tudo mais. Aqui na impugnação é aplicável o artigo 229. Nos embargos, não. O que é o artigo 229? É aquele que fala que conta prazo em dobro para litisconsortes distintos, com advogados distintos, pertencentes a escritórios distintos também, né? Isso é um negócio que o novo código tentou consertar, porque no código anterior os caras otorgavam procuração para 2 advogados do mesmo escritório, né? E povo brasileiro, maravilha, né? 2 advogados do mesmo escritório, mesmo endereço, tudo, mesmo logo, né?
e estava cumprido o requisito na lei. Aí agora o novo código falou, não, olha, tem que ser advogados distintos de escritórios distintos também. Na prática, vai mudar o logo e o mesmo advogado que vai fazer as duas defesas. Até por isso, o código fala que tem e logo em seguida fala só que não, né? Porque ele fala, daí tem prazo em dobro, só que não vale para processo eletrônico. Só que processo físico é um negócio que não nasce no Brasil, é igual o Santista, né? Não nasce mais, só morre. Não é? Estou brincando, gente. Eu que sou palmeirense não ando muito lá em posição de falar de futebol também. Mas, então quer dizer, isso é uma coisa que logo não vai servir para mais nada no código também. Para processo eletrônico não vale. O novo código diz expressamente que não depende de garantia. E ele tenta, ao que me parece, consertar uma confusão que o Poder Judiciário criou depois da reforma de 2005, 2006, da execução, que criou o cumprimento de sentença e também a impugnação ao cumprimento de sentença, porque o antigo artigo 475J falava que quando tinha penhora, o executado da fase de cumprimento, ele era intimado do auto de penhora e aí iniciava o prazo para ele apresentar a impugnação. O que o judiciário brasileiro entendeu disso? Garantia do juiz é requisito de admissibilidade da impugnação. Eles falavam, não, o prazo começa lá, mas não está escrito que não pode antes. A gente chegou a um absurdo de, no Superior Tribunal de Justiça, ter julgado dizendo que a impugnação era uma ação autônoma processada nos próprios autos. Pensa um negócio desse. E o novo código daí, ele pega e fala assim, não, olha, não precisa de garantia, independe de garantia. A matéria, no final lá que ele vai dizer, né, em suma, toda matéria que pode alegar como defesa, desde que posterior ao trânsito em julgado da sentença. Ou seja, não dá para rediscutir, o que já foi objeto da fase de conhecimento ou poderia ter sido objeto da fase de conhecimento. Não dá para a gente rediscutir. Ou trazer para cá o que deveria ter sido discutido lá, isso não pode. Isso por conta, inclusive, de um negócio que chama eficácia preclusiva da coisa julgada, né? Transitada em julgado a sentença, considera-se superada toda a matéria que foi discutida e a que poderia ter sido discutida também, como defesa. E aí a gente tem aqui excesso de execução, incorreção de penhora e tudo mais. O código fala aí de duas matérias que são exceções à eficácia preclusiva da coisa julgada. A primeira é quando houver nulidade de citação e o processo correu a revelia. Então, no código anterior era, se houver nulidade de sentença, o processo correu a revelia e a citação tivesse sido ficta lá, né? Agora, se o processo correu a revelia, é possível alegar nulidade de citação na fase de cumprimento de sentença. Veja que é uma matéria que, em tese, poderia ser objeto de defesa na fase de conhecimento ainda. Então, é uma exceção à eficácia preclusiva da coisa julgada. E a outra exceção é exatamente a impugnação ao cumprimento de sentença por inconstitucionalidade. Nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. O efeito da impugnação, quer dizer, a impugnação não é recebida com efeito suspensivo, a não ser naquelas situações excepcionais em que se comprovar a presença, e depois de haver garantia do juízo, há requerimento do impugnante se comprovar a presença aí dos requisitos autorizadores da concessão de tutelas de urgência, fumus boniuris e periculo in mora, ou fundamento relevante e risco de dano. E o Código também fala que a arguição de fato superveniente, como assim superveniente? Posterior ao prazo da impugnação,
pode ser feita por simples petição no prazo de 15 dias contados do conhecimento do fato. Isso, inclusive, quando tratar de incorreção de penhora ou de avaliação, tudo mais. Você não precisa fazer outra impugnação, não precisa fazer ação autônoma, não nada, por simples petição. Lá na execução de título extrajudicial, também existe essa previsão. Você não precisa fazer embargos à penhora, não, você faz uma petição questionando as circunstâncias daquela penhora. Isso implica economia e uma certa agilidade também, é o que me parece, né? Pode passar, por favor. Bom, e aí a gente vai falar da impugnação ao cumprimento de sentença propriamente dita. Eu trouxe aqui, assim, só a título de curiosidade, qual a origem disso. Quando eu fui estudar, já faz bastante tempo que eu fui estudar isso aqui a primeira vez, eu fui tentar saber de onde que a gente tinha copiado. Porque no mundo nada se cria, né? Quase nada se cria, tudo se copia. No Brasil, a primeira vez que eu fui olhar para isso, eu olhei no artigo 475L, parágrafo 1º, que era a impugnação ao cumprimento de sentença por inconstitucionalidade. Mas o dispositivo ele tinha sido praticamente copiado do artigo 741, parágrafo único, que tinha sido incluído por uma medida provisória lá em 2001. E tratava de embargos à execução contra a fazenda pública. Então, no Brasil, isso veio como uma tentativa de dar mais uma arma para a fazenda pública. Lá em 2005, quando a gente teve a reforma do cumprimento de sentença, aí o mecanismo foi estendido para todos os cidadãos, por um discurso de isonomia e tudo mais. Mas quando veio em 2001, e isso foi consagrado depois por lei e tudo mais, veio como mais uma ferramenta para a fazenda pública se defender. E de onde que tinha surgido na cabeça do administrador, do legislador brasileiro, a ideia de fazer isso? Até onde eu consegui achar, isso tinha surgido lá na Alemanha, na Lei Orgânica do Tribunal Federal, os parágrafos 78 e 79, e no parágrafo 767 do Código de Processo Civil. A Lei Orgânica do Tribunal Federal Alemão, lá no parágrafo 78, ela esclarece um negócio que é objeto de uma discussão interminável entre constitucionalistas do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que é qual a natureza da norma inconstitucional. Essa lei orgânica no parágrafo 78 fala, é nula. A norma inconstitucional é nula. Ela é considerada nula quando declarada inconstitucional pelo tribunal. Só que disso surgem alguns problemas, que é, até o tribunal declarar nula, vejam, a gente tem um princípio de presunção de legitimidade das leis. O cidadão não pode presumir que uma lei é inconstitucional quando ela vem para o mundo. Ele tem que presumir que ela é legítima. E aí tinha um problema, que era, processos foram sendo julgados até o tribunal considerar a lei inconstitucional. Então, o parágrafo 79, fala assim, olha, apesar de ser nula, respeita-se a coisa julgada, dos processos que já tiverem transitado em julgado. E aí o parágrafo 79.2 fala, mas a sentença proferida com base no dispositivo inconstitucional, ela é considerada inexigível. E esse dispositivo que veio pela medida provisória de 2001 aí para o Código de Processo Civil Brasileiro, ele é muito parecido com aquilo que tem no parágrafo 767 do Código de Processo Civil alemão, que é uma consequência disso que está na lei orgânica lá do tribunal. Bom, a gente respeita a coisa julgada, mas depois que for pronunciada a inconstitucionalidade, não dá mais para exigir essa sentença, o conteúdo dessa sentença. Interessante, né? Se os alemães copiaram de algum outro lugar, não consegui ficar sabendo. Tem muito dessas coisas, né? No Brasil eu já ouvi não sei quantas vezes que aquela classificação quinária das tutelas,
no processo de conhecimento, sabe? Que agrega lá a tutela mandamental e a tutela executiva lá do censo, que é uma criação do Pontes de Miranda. Você veja que o próprio Pontes de Miranda não falava que era ele que tinha criado. Lá no Código de Processo Civil comentado do Pontes de Miranda, ele atribuía a autoria a um processualista europeu chamado James Goldschmidt. E tem a obra desse processualista na biblioteca da UEL, e ele, na obra dele, atribui a autoria a um outro cara cujo nome eu já não lembro, para falar a verdade. E aí a obra desse outro cara eu nunca consegui achar para ver, mas a coisa vai sendo... Bom, no atual Código de Processo Civil, qual que é o fundamento legal? O artigo 525, os parágrafos 12 até 15, e o artigo 535, os parágrafos 5º até 8º, que são idênticos. Né? Não, mas por que tem em dois lugares diferentes? Porque o artigo 525 trata da impugnação ao cumprimento de sentença quando o impugnante é particular, o artigo 535 trata da impugnação ao cumprimento de sentença quando a impugnação é fazenda pública. Mas por que o legislador não fez lá no artigo 535 um parágrafo 5º só escrito? Aplica-se a impugnação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública, os parágrafos 12 a 15 do artigo 525. Sabe Deus, o papel estava barato e tal, e a gente foi lá e copiou tudo de novo. E vejam que está lá bem pequenininho, mas a atual redação ela tenta resolver alguns problemas de interpretação que foram se tornando recorrentes em vista da redação do código anterior. E a gente vai tentar entender isso agora. Então, assim, a primeira coisa que muita gente se perguntou foi: mas é constitucional esse negócio? Porque não diz respeito à coisa julgada. Transitou em julgado já a sentença. E vejam, o que transita em julgado é a parte dispositiva da sentença, não a fundamentação. Então, tanto faz o que o juiz usou como fundamento. O que importa é a parte dispositiva. Então, ofende a coisa julgada. E o que a maior parte da doutrina vinha dizendo, e me parece que continua dizendo, é que não ofende não a coisa julgada, a não ser que, se a gente for trilhar por esse caminho, a gente vai considerar, não ofende a garantia constitucional da coisa julgada, a gente vai trilhar o caminho segundo o qual a ação rescisória ofende a coisa julgada também. Me parece que há um consenso aí entre os processualistas brasileiros de que não é assim que funciona. O que não dá para fazer é aplicar essa espécie de impugnação para processos transitados em julgado antes da vigência da lei que previu essa modalidade, porque daí sim haveria uma ofensa à coisa julgada. Bom, então quando a gente aplica essa impugnação ao cumprimento de sentença por inconstitucionalidade, porque eu vou até me dar o trabalho de ler aqui o que o dispositivo fala. O que o dispositivo falava? O artigo 475J, L, parágrafo 1º. Para efeito do disposto no inciso 2º, que falava de inexigibilidade, atualmente é o inciso 3º, do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. O novo código coloca uma vírgula e fala em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Bom, e aí surge um problema. Bom, então, qual que é a eficácia? Se o juiz, ele considera realmente, ele dá provimento, né, a uma impugnação dessa, isso aqui tem uma eficácia rescisória da sentença, ele pode redistribuir os ônus da sucumbência e tudo mais. Foi uma coisa que muita gente se perguntou. O novo código não esclarece isso. Ao que parece, não tem eficácia rescisória, porque o próprio dispositivo fala, olha, o efeito é de inexigibilidade, simples inexigibilidade. A sentença continua existindo e continua transitada em julgado.
Só que o conteúdo dela não é mais exigível. Então, parece que é claro do dispositivo que o efeito de uma impugnação deferida nesses termos é simples reconhecimento, simples declaração de inexigibilidade do comando sentencial. E aí havia uma discussão muito grande também sobre qual que era a inconstitucionalidade, então, que dava ensejo à aplicação dessa impugnação. E o novo código vem e tenta resolver. A gente já vai ver que nem sempre que a gente tenta, a gente consegue. O novo código vem e tenta resolver. Fala, olha, no controle difuso ou no controle concentrado. Tanto faz. Né? Isso valia já para o código anterior? Parece-me que sim, havia um dissenso doutrinário muito grande. A mim parece que sim, porque se o código não criava uma exigência de qualidade aí da pronúncia de inconstitucionalidade, bastava que fosse pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E não cabe ao intérprete exigir mais do que a própria lei exige. E o novo código procura resolver, então, essa questão. Mas essa inconstitucionalidade precisa ter sido declarada a qual tempo? E aí a gente tinha doutrinador que falava, olha, só vale se a pronúncia de inconstitucionalidade for anterior ao trânsito em julgado. Tinha doutrinador que falava, não, muito pelo contrário, só vale se for depois, justamente por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada. E havia doutrinadores com os quais eu concordava, que diziam assim, tanto faz, porque o código não faz distinção. E, novamente, se a lei não faz distinção, não cabe ao intérprete querer fazer a exigência. Vê a veia positivista do peão aí? A lei não exigiu, meu Deus do céu, quem que sou eu para querer exigir? Ah, mas seria melhor se fosse diferente e tal. Seria melhor se eu fosse mais rico também, mas não sou, mais bonito, né? Eu não sou, fazer o quê? Paciência. O novo código, aí vem e qualifica isso, fala, olha, só vale se a pronúncia de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal for anterior ao trânsito em julgado. Só vale se for anterior ao trânsito em julgado. Aí, se for posterior ao trânsito em julgado, bom, se for posterior ao trânsito em julgado, cabe ação rescisória. Ah, cabe ação rescisória. E vejam aqui o problema sério. Cabe ação rescisória? Cabe ação rescisória. Uma ação para rediscutir. E cabe ação rescisória até quando? No prazo de 2 anos. Maravilha. 2 anos a contar de quando? A contar do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que pronunciou a inconstitucionalidade. Então, em tese, cabe ação rescisória para sempre. Se um dia o Supremo Tribunal Federal pronunciar a inconstitucionalidade, começa a correr o prazo de 2 anos para a ação rescisória. É lógico que eu acho que vai surgir um monte de gente tentando limitar esse prazo, mas a lei não limita. Vejam, quando o Código trata de ação rescisória, no atual Código, ele fala assim, se o fundamento da ação rescisória for a obtenção de prova nova, que por si só possa assegurar um pronunciamento diferente, bico de pato para pagar, não sei o que lá, o prazo para a rescisória começa a contar da obtenção da prova e é limitado a 5 anos. O próprio Código fala isso. Pois é, aqui não fala. Ah, mas não dá para fazer uma interpretação analógica? Sempre dá, né? Mas eu acho que é uma interpretação analógica bem exagerada, né? Porque se o Código quisesse, ele teria dito respeitado o prazo lá do artigo não sei das quantas, ou limitado a 5 anos. O Código não fez isso. Então, em tese, você pode para sempre ficar acompanhando as decisões do Supremo Tribunal Federal e remoendo aquelas ações que você perdeu, que você achou que era um absurdo e tal, porque daí um dia começa a contar um prazo de 2 anos para ação rescisória. Olha que coisa maravilhosa. Né? E com esse Supremo Tribunal Federal que nós temos, que muda de entendimento, né, daquele... Às vezes, muda de entendimento até com a mesma formação, né?
Vejam, né? Esse negócio de falar, a lei pertence ao povo, o povo que fez. Nem os caras do Supremo Tribunal Federal conseguiram se entender entre si sobre o que significa precedente. Força de precedente. Não sei se vocês viram, hoje o ministro Fachin mandou prender de novo o cara lá que o ministro Lewandowski falou que não podia ficar preso porque o precedente não valia contra garantia fundamental. E esse é um problema sério que nós temos para resolver, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos, né, e muito ligado à ideia de segurança jurídica, que é saber se precedente vale mais que garantia fundamental ou não. Né, porque o Supremo Tribunal Federal, no plenário, colocou uma vírgula lá na garantia fundamental de presunção de inocência. Né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Na Constituição tem um ponto. Aí os caras colocaram vírgula, se não depois do condenação por órgão colegiado, não sei o que lá. Um negócio que não tinha. E esse é um precedente do pleno. E aí você pega os caras que foram vencidos, eles falam assim, não, mas o precedente não pode valer em prejuízo de garantia fundamental, é cláusula pétrea, nem emenda a Constituição pode mudar isso. Como que precedente do Supremo Tribunal Federal pode? É um negócio absurdo. E quem que tem razão? Quem que vai ter razão com o tempo? Bom, eles mesmos, né? A gente tem no Brasil, apesar de ter um monte de teoria bonita e tudo mais, a gente tem convites recorrentes para enxergar o realismo jurídico no mundo, né? Porque o ordenamento que vale é aquele que o juiz fala. E aí você tem magistrado do Supremo Tribunal Federal, que um fala uma coisa, o outro fala outra. Você vê um outro exemplo, né? Os caras falaram que a lei da imprensa lá não dava para aproveitar nada dela, porque ela era de uma época da ditadura, que tinha censura, não sei o que lá, e a liberdade de expressão não pode sofrer nenhuma amarra, não sei, inteira a lei, sem aproveitar nada. Aí um cara, acho que do Rio Grande do Sul, que deve ser coisa de gaúcho esses troços, né? Escreveu lá um livro falando que o Holocausto não tinha existido, não sei o quê. Não pode vender porque ofende a dignidade, não sei de quem e tal. Não, mas peraí, a liberdade de expressão não pode sofrer amarra ou tem que olhar o direito de dignidade? Duas decisões do mesmo Supremo Tribunal Federal. Não. Aí quando a gente for aplicar esse negócio aqui, bom, dá para ficar procurando precedente para tentar entrar com ação rescisória pelo jeito, até quando você tiver forças para digitar no seu computador, lá no seu escritório, para sempre. E os seus clientes, que forem um pouco mais ligados, eles vão ficar te ligando. O senhor viu que saiu no Jornal Nacional? Que o ministro deu uma entrevista, não sei o quê, será que não dá para... Aí a gente pede um efeito suspensivo na ação rescisória, e não sei o quê. Pede assistência para não ter que prestar caução. É porque cliente, cabeça de cliente, né? Aquele é o único caso dele. Você tem um monte de casos para pensar no escritório, né? Aquele é o caso dele. Né? Bom, e tem uma coisa que me parece importante dizer aqui, que é o seguinte: nem sempre que houver uma pronúncia de inconstitucionalidade, de fundamento da sentença, isso vai implicar necessariamente inexigibilidade do comando sentencial. Isso só vai acontecer se o mesmo comando sentencial não puder ser mantido por outros fundamentos. Claro isso? Isso é muito importante. Porque, vejam, quando o juiz dá para você o que você pediu por um fundamento diverso do que você invocou, você não tem interesse para recorrer. Então, não fosse possível a manutenção da sentença por outro fundamento, mesmo que houver pronúncia de inconstitucionalidade, a gente precisaria começar a reconhecer interesse recursal naqueles casos em que o juiz dá exatamente o que você pediu por fundamento diverso, o que é um absurdo, já que a fundamentação da sentença não faz coisa julgada.
né? Ela ajuda a entender o alcance do dispositivo, mas não é o que importa. Pode passar, por favor. Para terminar, eu fui procurar quais são os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis que tratam do tema. Tem dois. O 58º, de número 58, que fala, olha, as decisões de inconstitucionalidade a que se referem lá os parágrafos 12 e 13 do artigo 525 e 5º e 6º do artigo 535, elas devem ter sido proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha a veia de legislador do povo brasileiro aí, né? Onde que isso está escrito lá? Que eu tenha percebido no Código de Processo Civil em lugar nenhum. Mas aí o Fórum Permanente de Processualistas Civis já tentou qualificar o negócio. Vale? Na minha opinião, não. Na minha opinião, está equivocado nisso. Ah, mas aí vira uma confusão e tudo mais. Seria melhor se fosse diferente. Talvez fosse, mas não é. O Código não exige que seja pelo plenário. E veja que isso pode ser problemático, né? Porque a gente pode ter uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido e que não são do plenário. E aí, então, não vale se você tem uma jurisprudência consolidada, só que não é do plenário? Mesmo se a lei não exige isso? Ah, mas não vale por quê? Ah, porque o fórum lá falou que vale. Então, a minha é uma exigência que parece equivocada. E o enunciado 176, aí sim me parece que faz um esclarecimento que é já quase evidente, né? O parágrafo 13 do artigo 525 e o parágrafo 6º lá do artigo 535, eles dizem que o Supremo Tribunal, aliás, eles reforçam, eles estendem um pouco o que a lei da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade lá já diz, que é quando o Supremo Tribunal Federal pronuncia a inconstitucionalidade de uma norma, ele pode modular os efeitos da decisão. O Código de Processo Civil está dizendo que é possível modular os efeitos da decisão também. Bom, como o próprio Código fala que essa inconstitucionalidade pode ter sido pronunciada tanto no efeito, tanto no controle difuso quanto no concentrado, parece-me que o que o Código está dizendo é que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode dizer que, como força de precedente e tudo mais, ficam modulados os efeitos daquela pronúncia de inconstitucionalidade, também no controle difuso, o que é um negócio interessante. Né? O que o enunciado 176 está falando é, olha, quem modula é o próprio Supremo Tribunal Federal. Não cabe a mais ninguém fazer modulação, só o próprio Supremo Tribunal Federal. E vejam que aqui a gente tem um outro tema muito interessante para pensar, né? Voltando lá, qual que é, né, o parágrafo 78 da Lei Orgânica do Tribunal Alemão, qual que é a natureza da norma inconstitucional? Ah, é nula. Maravilha, aí a gente fala de modulação de efeito da decisão que reconhece a nulidade, nós estamos falando de convalidação de ato nulo, de efeito de ato nulo. O que é um negócio problemático, no mínimo, né? Então, a gente tem 3 teorias sobre isso também, né? Sobre a natureza da norma inconstitucional. A professora Tereza Alvim, ela fala que a norma inconstitucional ela é inexistente. Falta fundamento de existência para ela. E aí é por isso que decisão baseada com ela não faz coisa julgada. Então, é um pouco problemático, mas é interessante. O professor Gilmar Mendes, no campo do direito constitucional, e o professor Humberto Teodoro Júnior, eles, no campo do direito processual, eles falam que é nulo. Nulo desde o início. Só que pode modular. Aliás, o Gilmar Mendes ele tem uma saída interessante para falar por que é nulo, mas ainda assim pode modular, o que seria uma convalidação de efeito de ato nulo. O Gilmar Mendes fala assim, isso é o efeito de uma complexa ponderação de valores. Está escrito isso no livro dele, Direito Constitucional. Ponto. E passa para o próximo tema. Ou seja, ele meio que fala assim, você é muito burro, eu não vou nem me dar o trabalho de te explicar. Tipo, admite que é assim e toca a vida para frente.
Tem uma terceira corrente que é interessante. Quem fala dela na teoria do direito e tudo mais é o Kelsen, de quem eu sou fã, todo mundo sabe disso. No campo do direito processual, Piero Calamandrei. No Brasil, uma professora chamada Regina Ferrari, que fala, olha, na realidade, a norma inconstitucional ela é anulável. Ela é anulável. Vai ser anulada como? Da forma que tiver prevista no ordenamento, se houver previsão no ordenamento. Quem que vai poder fazer isso? No Brasil, qualquer juiz pelo controle difuso, o Supremo Tribunal Federal pelo controle concentrado. Mas vejam que mesmo uma coisa assim dá ensejo a uma série de discussões, né? Professor Tiago. Professor, aí nesse caso anulado seria o caso de dizer que ela seria constitutiva negativa, por exemplo. Aí entra a discussão de ver a natureza da declaração de constitucionalidade, né? Se ela é declaratória ou se ela é constitutiva negativa, seria isso? Mais ou menos? Essa é uma segunda discussão, né? Porque, veja, se for nula, aí parece-me que seria meramente declaratória, né? E se for anulável, parece-me que daí seria constitutivo. Né? Mas dá para discutir isso também. Legal. E é um campo muito interessante para estudar, né? Controle de constitucionalidade e tudo mais, e tem tudo a ver com isso aí. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha de mentira para contar para vocês hoje. Queria terminar renovando um agradecimento enorme pela oportunidade de conversar com vocês hoje, pela honra enorme dessa oportunidade de participar, né, de um fórum de debate tão qualificado. Dizer que eu admito que passei a maior parte do tempo falando de outras coisas que não o tema, né? Repetir que eu espero que tenha sido, se não edificante, pelo menos não traumatizante, e dizer que eu estou aí à disposição para conversar, caso os senhores desejem.